Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Arthur Marinho e hoje nós vamos discutir o tema: é possível definir a liberdade? Neste vídeo, nós vamos discutir o sentido das ações humanas. A liberdade humana pode ou não estar associada a um projeto, a uma essência? O que isso significa? Acreditamos que pensar a liberdade significa pensarmos a respeito da invenção humana. Afinal de contas, por que o ser humano é livre? Por que o ser humano e não outros animais nós podemos discutir e definir a respeito da liberdade humana? O que é essa liberdade humana e qual a relação com o estatuto antropológico? Podemos dizer, à primeira vista, que a ação humana não é o cumprimento de um programa. O que isso significa, o cumprimento de um programa? Significa todo um programa biológico inerente em cada ser humano. Nós, seres humanos, também temos o programa. Contudo, diferente dos demais animais, nós não estamos restritos a este programa biológico. Isso significa que a nossa capacidade simbólica não é uma programação. Ou seja, nós não estamos programados enquanto seres humanos. Por isso, torna-se importante definir a liberdade sobre 3 perspectivas. O fato que nos torna diferente é justamente a liberdade. A liberdade, ela tem diferentes sentidos, diferentes significados e diferentes interpretações ao longo da história da filosofia. A primeira definição de liberdade é de liberdade enquanto ação. A segunda definição de liberdade é a liberdade da vontade. E a terceira definição é a liberdade da razão. Para tratar da liberdade da ação, chamamos atenção para a primeira perspectiva, a do filósofo inglês Thomas Hobbes. Este filósofo é conhecido pela sua famosa figura do Leviatã. O que significa liberdade para Thomas Hobbes? A liberdade da ação significa a liberdade do poder agir. Neste sentido, a liberdade é entendida como ausência de obstáculos ou impedimentos. Ou seja, nós somos livres quando não há obstáculo para a execução daquilo que pretendemos agir. Por isso, uma pessoa é livre quando ninguém ou nada a impede de agir. Chamo a atenção que quando estamos definindo a liberdade da ação, ela nunca é absoluta e quase nunca é nula. O que isso significa? A liberdade nunca ser absoluta ou nula. A liberdade da ação, ela não é absoluta porque sempre há obstáculos para o cumprimento das ações. Mas essa liberdade raramente é nula, porque sempre há possibilidades para agir. Vamos observar, por exemplo, uma pessoa no trânsito. Ela não tem liberdade de ação absoluta naquele contexto. Também ela não tem nulidade da sua liberdade. Por isso que quando estamos falando de liberdade da ação, é importante nós entendermos que esta liberdade da ação, ela está associada ao sentido político, ou seja, a sua prática e a sua vivência em sociedade. O Estado seria uma força que limita, uma força que controla, uma força que organiza a nossa liberdade. Por esta razão, as pessoas não podem fazer tudo em sua vida na sociedade, pois a sociedade e a liberdade, ambas encontram-se reguladas pela lei. Outro filósofo é o britânico John Locke. John Locke aponta que onde não há lei, não há liberdade. Locke, ele está pensando na liberdade da ação. Ou seja, se não há lei, então uma pessoa pode perfeitamente escravizar outra pessoa. Nesse sentido, a liberdade da ação
na perspectiva de Locke, significa que a lei é um conjunto de ações que estabelece, que organiza as possibilidades de ação do indivíduo que vive na sociedade. Assim, liberdade de ação significa que tem que haver uma regulamentação, uma lei que estabeleça a harmonia, que estabeleça a vida em comunidade, em sociedade. Agora vamos pensar algumas reivindicações, alguns movimentos sociais que ao longo da história reivindicam a liberdade de ação. E aí nós trazemos dois movimentos. Por um lado, a Revolução Francesa, que quando reivindica a liberdade, que é um dos lemas dessa revolução, ela está reivindicando justamente a liberdade de ação. Por sua vez, os norte-americanos, na segunda metade do século XVIII, quando entram em combate pela independência, eles estavam também reivindicando a sua liberdade de ação. Então, a partir disso, nós podemos ver que, pela causa da liberdade de ação, na modernidade surgiram muitos movimentos políticos que reivindicavam para si a liberdade de ação. Por outro lado, a segunda concepção de liberdade é a liberdade da vontade. Liberdade da vontade significa o indivíduo desejar, querer aquilo que tem vontade, ou seja, querer aquilo que ele quer. Por isso é importante diferenciar que uma coisa é a liberdade da ação, outra coisa seria a liberdade da vontade. Liberdade da ação significa realizar, pôr em prática determinada ação estabelecida pela possibilidade. Outra coisa é a liberdade de querer escolher determinada coisa. Neste aspecto, estamos falando da liberdade da vontade. Quando se escolhe realizar uma ação, essa liberdade, ela é determinada pela vontade ou pela razão? Essa é uma pergunta que nos incomoda quando nós questionamos o que é e qual é a origem da liberdade da vontade. Quando a pessoa escolhe, ela escolhe orientada por determinada motivação ou nada, absolutamente nada, influencia a escolha e a sua vontade? Será que de fato há liberdade da vontade? Será que a escolha parte do absolutamente nada, do nada em absoluto? Quando a pessoa escolhe, ela escolhe por algum motivo, por alguma razão ou força? Por isso, a liberdade da vontade, ela trata da espontaneidade do querer. E aí, nós retomamos a perspectiva de Aristóteles na sua obra Ética a Nicômaco. Aristóteles diz que uma coisa é conhecer o bem, outra é praticá-lo. Assim, deve haver uma liberdade de ação na escolha humana quando escolhe. Para a compreensão dos processos psíquicos da escolha, Aristóteles coloca 3 noções fundamentais para a compreensão da liberdade. São elas: deliberação, escolha e volição. Deliberação significa determinar os meios pelos quais são possíveis fazer as escolhas. Por isso é importante que não se defina e se compare em grau de igualdade deliberação com escolha. Uma coisa é você deliberar. Deliberar é colocar no campo de ação. Escolha é você operar sobre os meios, é você interagir, é você interferir naqueles meios, naqueles objetos pelos quais você propôs deliberar sobre eles. Então, uma coisa é deliberação e outra coisa é escolha. Escolha significa transformação, alteração. Por fim, por meio da escolha, o indivíduo é responsável. Se a ação é boa, se a ação é má, aí nós entramos em outro aspecto, que é a volição. A volição é quando o indivíduo responsável por suas ações, ele deliberadamente escolhe fazer o bem.
A volição é, em sua liberdade, fazer o bem. Por isso, volição significa orientar sua vontade para fazer aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é justo. Ou seja, a volição faz com que a pessoa escolha de forma virtuosa. Então aí nós estabelecemos uma definição entre deliberação, entre escolha e entre volição. Por esta razão, uma pessoa boa é aquela que escolhe fazer o bem, fazer aquilo que é verdadeiro. Mas, para Aristóteles, só consegue fazer escolha boa o indivíduo que é bom. Por isso que Aristóteles vai se preocupar em trazer outra definição. Parece-nos que Aristóteles não estava conformado com esta definição. E esta nova definição em que Aristóteles chama a atenção é a questão do livre-arbítrio. Um pouco mais à frente, naquele período em que nós conhecemos como patrística, que é um período de conciliação, de encontro entre a filosofia helenística com o pensamento dos primeiros cristãos, Santo Agostinho, ele vai se preocupar, principalmente naquele seu tratado, As Confissões, que é um autorretrato, uma autobiografia da sua vida. Ele vai se preocupar com a questão do livre-arbítrio com a liberdade da vontade. Ora, nós sabemos que numa mesma pessoa pode haver diferentes vontades, não é verdade? Nesse sentido, para Santo Agostinho, liberdade é a própria vontade e não a razão. Isso significa que a razão ela pode conhecer a liberdade, ela pode conhecer o que é verdadeiro, ela pode reconhecer o bom, mas a razão não quer praticá-lo. Há algum elemento a mais requerido nessa compreensão entre liberdade e vontade. A liberdade, ela é uma faculdade diferente da razão. O indivíduo, ele pode escolher até mesmo aquilo que é irracional. E isso não está preso aos limites da racionalidade. Assim, o conflito das vontades revela, segundo Santo Agostinho, que há diferentes vontades. Esta é a grande novidade trazido por este pensador tão importante na história da filosofia. Para Agostinho de Hipona, há uma espontaneidade da vontade. Ou seja, o arbítrio da vontade é verdadeiramente livre. Isso significa que toda vez com que nós desejamos, esse nosso desejo, esse desejo que impulsiona a nossa vontade, é verdadeiramente, autenticamente livre. Por esta razão, nos questionamos como o ser humano faz para conseguir aquilo que ele quer. De fato, a liberdade ela só consegue fazer aquilo que ela realmente quer. Isso significa que a liberdade da vontade, ou melhor, a espontaneidade do querer, é o poder de determinar a si mesmo sem ser determinado por nada. Nesse sentido, a possibilidade de poder escolher, querer, desejar, sem nenhum condicionamento, é o livre-arbítrio. Essa é uma possibilidade de decidir. É uma possibilidade que não precisa fundamentar-se através da racionalidade, somente pela vontade. Por isso, a possibilidade de agir de acordo com a própria vontade, sem nenhum condicionamento, isso chamamos de livre-arbítrio. Nesse sentido, livre-arbítrio é a possibilidade de se escolher aquilo que é, aquilo que o indivíduo quer ser. Ou seja, livre-arbítrio seria a liberdade para se escolher aquilo que se é. Nesse sentido, o indivíduo ele é livre para querer ser aquilo que não é, ou querer escolher alguma coisa daquilo que não
queira. Se uma pessoa é algo, então as suas escolhas são determinadas através de sua condição. Isso não é verdade por meio do livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio antecede a personalidade. Isso significa que a personalidade vem primeiro. A essência, aquilo que nós podemos dizer a respeito de uma pessoa, vem depois. Logo, a personalidade, ela é construída a partir das escolhas das pessoas e não através de uma essência pré-determinada. Neste aspecto, chamamos a atenção para uma perspectiva a respeito da filosofia da liberdade da vontade do filósofo Jean-Paul Sartre, um filósofo francês do século XX. Sartre coloca que a liberdade da existência de um indivíduo não é determinada por uma essência. Não há uma essência que pode determinar essa característica, essa liberdade do indivíduo. Sartre coloca um movimento contrário. Há uma liberdade que existe, que antecipa, que antecede, que se instaura em nossa existência antes dessa essência. Por isso, não há uma essência que diz como nós devemos ser. Ao contrário, é como nós somos, é aquilo que nós fazemos em nosso dia a dia, por meio de nossas ações concretas, diárias, cotidianas, que vão dizer aquilo que nós somos. Então, neste sentido, a existência antecede a essência. Por isso, o indivíduo, ele tem a sua essência formada a partir de suas escolhas. E essas escolhas, ela tem a sua origem na liberdade humana. Neste processo, o indivíduo, ele toma consciência de si, ele toma consciência da sua existência, ele toma consciência do seu ser, da sua vida no mundo. Logo, ao ser jogado no mundo, o indivíduo, ele está em constante, em permanente construção de si. Ou seja, há uma constante construção do projeto de si mesmo. Este é o projeto existencialista de Jean-Paul Sartre. Por isso, sempre haverá possibilidade de mudança. E por isso o ser humano, ele é livre para ser aquilo que ele é, mas também para ser aquilo que ele não é. Neste sentido, ninguém nasce livre, mas torna-se livre através das nossas escolhas, através da nossa liberdade da vontade. Por isso, na perspectiva sartriana, pensar a liberdade da vontade, pensar as nossas ações que estão em constante mudança e por meio dessas ações nós construímos o nosso projeto de nós mesmos, que é um projeto singular. Esse projeto, antes de tudo, é um projeto libertador. Libertador de tudo aquilo que dizem que nós devemos ser, de tudo aquilo que dizem que nós somos, de tudo aquilo que é estereotipado. Por fim, vamos pensar a terceira concepção de liberdade, que é a liberdade da razão. Pensar a liberdade da razão significa pensar a relação entre a liberdade e o conhecimento dito verdadeiro. Como se processa a liberdade de um conhecimento dito verdadeiro? Racional. 4 é a soma de 2 mais 2 e esta operação matemática é considerada uma operação verdadeira, porque independentemente de qual contexto
em que o indivíduo faça essa operação matemática, vai ser verdade que, somando-se 2 com mais 2, obteremos como resultado o numeral 4. Através do conhecimento verdadeiro, há uma libertação do indivíduo de si mesmo. Ou seja, diante da verdade, não há uma possibilidade de escolha. A soma de 2 mais 2 sempre vai ser 4. Assim, quanto mais o conhecimento for verdadeiro, menos há possibilidades de escolha. Ou seja, menos há possibilidade de mudança dessa verdade. Logo, a liberdade da razão, ela limita a possibilidade de escolhas. Por outro lado, abre a compreensão de um conhecimento verdadeiro e universal. Por este motivo, pessoas que estão sobre liderança, sobre governo de um Estado, que tem uma postura tirânica, essas pessoas geralmente se afastam do conhecimento verdadeiro, pois, conhecendo aquilo que é verdadeiro, seria obrigado a seguir. Então, em negação ao conhecimento verdadeiro, prefere muitas vezes esses tiranos omitir, esconder, se distanciar da verdade. Logo, a liberdade da razão obriga com que sigamos a verdade. Podemos escolher ignorar a verdade, mas nunca, jamais podemos modificar o conhecimento que é verdadeiro. Ou seja, jamais podemos escolher mudar uma verdade. Chegamos ao fim. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu estou colocando aqui embaixo deste vídeo alguns textos para que possa ampliar nossa compreensão a respeito da temática de hoje. Espero que tenham gostado, faça um comentário, curta o nosso vídeo, fique conosco e nos acompanhe nos nossos próximos vídeos. Tchau e até mais. Um forte abraço.